Graças e paz, irmãos, que estão agora neste momento assistindo este culto que irá começar neste momento, e também aos nossos amigos e queridos também que também estão nos assistindo nesta hora. Que o Senhor venha nos abençoar cada dia. Sabemos que é tempos difíceis, tempos no qual Deus vai prover grandes coisas no meio do nosso povo, no meio da humanidade. Ele tem o controle de tudo. E neste momento você só pode, onde você estiver, glorificar o Senhor, porque Ele é dono de todo poder, de toda glória, de toda honra, de todo louvor. E por isso nós estamos aqui nesta hora para celebrar junto com vocês, nesta hora, o nosso Deus. Então vamos orar a Ele, falar com Ele neste momento. Feche seus olhos e eleve a Deus em oração. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor, graça nós te damos, Pai, porque nós estamos, Senhor, neste momento, Pai, sabendo, Senhor, que o Senhor está conosco, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, Senhor, abençoa as nossas famílias, Senhor, abençoa, Senhor, também a nossa cidade, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso estado, Senhor. Abençoa o nosso país, Senhor. E também vem abençoar toda a humanidade, Pai. Que o Senhor possa cada dia mais, Senhor, cuidar de nós. Sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Senhor, que nós possamos cada dia mais te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Saber que o Senhor sempre esteve conosco, o Senhor nunca mudou, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar Ele com um hino que tem como título Bom Futuro. E ele diz assim, ó: eu sempre viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer neste deserto. Pense que todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Sou herdeiro de vitória. Celebra Ele. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer neste momento. Pense que todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Sou herdeiro de vitória. Eu sei que haverá um bom futuro. Sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum. E dificuldades, o adversário oportunista vem me dizer que eu não consigo mais. Debaixo de uma palavra haverá um bom futuro, e a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Pense, todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Sou herdeiro de vitória. Eu sei que haverá um bom futuro. Sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o
meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum. Deserto, lugar de lutas e dificuldades, o adversário oportunista vem me dizer que eu não consigo mais. Debaixo de uma palavra haverá um bom futuro, e a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Vence, todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Eu sou herdeiro de vitória. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Vence, todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Sou herdeiro de vitória. Glória a Deus. Nós somos herdeiros de vitória que vem do nosso Deus, amém? Vamos continuar adorando Ele. Você pode aí na sua casa se ajoelhar, pedir a Deus neste momento, se render aos seus pés, que este hino ele tem como título Eu Me Rendo.
Aleluia. Ao Senhor através de louvores. Nesta hora quero compartilhar uma palavra com os queridos em nome de Jesus, no tema que nós temos visto essas últimas 2 quintas-feiras passadas, e hoje nós estaremos dando prosseguimento. Sonhar, a capacidade de olhar para o futuro com esperança, com base na fé. Marcos, capítulo 1, versículo 17, disse Jesus: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Maravilhoso Deus, nós rogamos nesta hora
pela ação sobrenatural do seu Santo Espírito, revelando aos nossos corações a sua palavra, de maneira, Senhor, que ela vá ao encontro dos nossos corações, que ela remova conceitos equivocados, que ela remova preconceitos construídos, remova paradigmas que nós precisamos mudá-los, que ela nos norteie, que ela fale ao nosso coração nesta hora, segundo a graça bendita e santa do seu coração. A sonhar, a capacidade de olhar para o futuro com esperança, com base na fé. Quando nós perdemos esta capacidade de olhar para o futuro com esperança, fundamentados na fé que nós temos um Deus poderoso, nós perdemos a total perspectiva. Nós perdemos o dia de amanhã, vivemos um presente com tristeza, e o que é mais triste, vivemos um presente sem propósito. Quando semana passada vimos a história de José, vimos o sonho de José, que o levaram ao Egito, vendido por seus irmãos. Ainda no Egito, como escravo, foi levado ao cárcere. E quando foi levado à presença do faraó, alguns anos depois que ele se torna governador do Egito, ele vê chegar os seus irmãos, e ali José tem a oportunidade de vingar-se, mas ele não faz. Ele descobriu o propósito da sua vida, e ele fala a seus irmãos que não deveriam temer, porque não foram eles apenas que o levaram ao Egito, mas a mão do Senhor o estava levando adiante para a preservação da vida. E a pergunta que ficou semana passada foi: qual o propósito da sua vida? Um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, e nós às vezes ficamos perdidos. E quando Jesus, ele na praia ali de Cafarnaum, ele encontra aqueles homens cuidando de suas vidas, cuidando de seus afazeres, e ele os faz um convite: vinde após mim. E eles largaram as suas redes e seguiram após Jesus. Mas Jesus não para aí, ele diz: eu vos farei pescadores de homens. Aqui existe dois propósitos, existe uma dualidade de ação. Jesus não apenas os chamou a crer, que é onde a maioria de nós acaba parando, apenas no crer. Nós levantamos a mão, vamos diante de um altar, recebemos uma oração, passamos a viver uma vida cristã, mas apenas uma vida cristã de ir após Jesus. Nós aprendemos cânticos novos, nós aprendemos a orar, nós aprendemos a buscar ao Senhor, mas a nossa vida limita-se a isso. E quando a nossa vida limita-se a isso constantemente, nós escutamos aquela frase: eu não sei o que fazer de minha vida. É porque nós estamos voando com asa só, ou tentando voar com uma asa só. Porque Jesus, quando nos convidou apenas a segui-lo, mas também a aceitar uma proposta onde ele diz: eu vos farei pescadores. Então Jesus não nos chamou apenas para crer. A outra asa é sermos pescadores. Jesus, ele nos chama para crer e deu propósito para esta fé. O propósito é nos fazer pescadores. Quem sabe até hoje você tem dito ou tem parado na primeira frase: eu não sei o que fazer de minha vida, porque você ainda não entendeu que Jesus não te chamou apenas para crer, mas também para ser pescador, para falar de Jesus ao coração de pessoas,
para levar uma mensagem de esperança àquele que não a tem. E quando nós apenas ficamos na primeira parte, nós nos tornamos consumidores do Evangelho, vimos para o culto, reclamamos porque não foi do nosso agrado, o louvor não foi do nosso agrado, a palavra não foi do nosso agrado. Por quê? Porque nós ficamos na primeira parte. E quando nós ficamos apenas no crer, nós não entendemos que Ele nos chamou também para sermos adoradores. Lá em João ele diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós entendemos apenas adoradores como aquelas pessoas que cantam, mas não é verdade. Adorar é uma manifestação de gratidão da nossa alma a Deus. Adorar é entender quem Ele é e quem nós somos. Adorar é entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso, nós somos apenas o pó da terra. Adorar é entender que Ele é majestoso e nós somos apenas homens. Que Ele é nosso Senhor e nós somos servos. Que Ele é Deus e nós somos necessitados dEle. Então, Ele nos chamou nesta dualidade de crer e de dar propósito à nossa vida, nos fazendo crer. Tiago, no capítulo 2, verso 26, ele vai trazer a nós a memória de que a fé sem ação ela é morta, como um corpo sem o espírito é morto. Então não existe uma fé verdadeira sem ação. Que ação? A ação de proclamar os feitos daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós cremos que Ele é Salvador, não podemos apenas guardar isso para nós, porque o Evangelho deixa de ser Evangelho quando nós guardamos Ele apenas para nós. Ele deixa de ser boas novas, Ele se torna uma relíquia, como nós gostamos de fazer com a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. Então, o Evangelho não é para ser guardado, é para ser compartilhado. E o Senhor nos propõe isto, esta fé que crê, é a fé que acompanha Jesus, que é pescador, ou que é pescadora de pessoas que carecem de esperança e de salvação. Quando Ele nos chama para segui-lo, Ele também diz assim: enquanto você me segue, faça discípulos. Quantos discípulos na sua vida você já fez? Ah, mas um dia eu peguei uma revista, não é? E eu compartilhei com alguém, e eu ia uma vez por semana na sua casa, e ela respondia um questionário, e nós corrigíamos aquele questionário. Isso não é discipulado. Nunca foi discipulado. Discipulado é aquele que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Enquanto caminhamos aguardando a manifestação do Filho de Deus em glória, enquanto caminhamos a nossa jornada nesta vida, Jesus disse: faça discípulos. Mas nós um dia dissemos: não, discípulo quem tem que fazer é o pastor. Discípulo quem tem que fazer é o evangelista, é o presbítero, é o bispo. Não, discípulos quem tem que fazer somos todos nós, que nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, que ouvimos um dia a sua voz que nos chamava a abandonar os nossos afazeres desta vida e segui-lo. O Senhor nos chama para fazer discípulo. O Senhor nos chama para despertar e deixarmos de ser consumidores do Evangelho e sermos trabalhadores desta grande seara. Sermos mais um que se junta a outros irmãos para ganhar aqueles dos quais Jesus disse que os campos estavam brancos.
quer te dar propósito para a sua existência. O problema é que nós pegamos apenas uma parte, nos foi legado apenas uma parte, como se ali estivesse o todo, mas não estava. Ele não nos chamou apenas para segui-lo, mas também para nos tornar pescadores, nos tornar discipuladores. Se nós queremos marcar a nossa geração, nós precisamos atentar à voz de Jesus. Se nós queremos viver uma vida que vale a pena, nós precisamos voar com as duas asas. Porque quem tenta voar apenas com uma, apenas dá saltos, mas quem usa as duas, alça as alturas. E quando nós alçamos as alturas, nós enxergamos de uma maneira diferente, paramos de viver pela vista, e Deus nos faz adquirir a visão da razão da nossa existência, que é infinitamente maior do que viver para procriar e trabalhar e morrer. O sentido da minha e da tua vida é trabalhar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que Ele vai fazer isso conosco na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 5, versículos 18 a 20, quando Paulo diz que Ele nos confiou o ministério da reconciliação, fazendo de cada um de nós embaixadores, como se Deus por nosso intermédio rogasse que os homens se reconciliassem com Deus. Você já parou para pensar em tamanha honraria? Como nós podemos, diante de tamanha graça, dizer que a nossa vida não tem sentido, que a nossa vida não tem propósito? Tem sim. É que nós temos olhado apenas sobre um aspecto. Nós temos tentado voar apenas com uma asa. Mas que o Senhor nos ajude, te ajude, ajude a cada um de nós a compreender este todo, de que o Senhor, quando Ele nos chama, Ele também nos dá propósito. Que a nossa fé não é uma fé vazia, mas é uma fé objetiva, que tem por finalidade ganharmos pessoas para Cristo de todos os povos, línguas e nações, de assaltarmos as hostes espirituais da maldade, o reino das trevas, e povoarmos o reino de Deus, resgatarmos pessoas do poder das trevas e do pecado e do príncipe deste mundo, e conduzi-los à família de Deus, a filiação, a vestiduras novas, a sandálias novas, a anel no dedo, que nos dá direito à herança novamente. Estamos vivendo esse momento de grande oportunidade de falar e de fazer discípulo, porque do seu lado tem alguém dizendo: eu preciso de esperança, eu preciso de esperança. Então não perca, então dê sentido à sua vida, como Jesus deu a nossa vida. Então andemos compreendendo que a nossa fé, ela não é apenas para seguir Jesus, é também para pescarmos, é também para sermos discipuladores, é também para sermos seus embaixadores, é também para sermos sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga ao teu entendimento, mas ao seu coração, para que a nossa história, a sua história mude, e jamais você diga: minha vida não tem propósito,
Talvez você possa até dizer, referindo-se às dúvidas que você tem quanto ao curso universitário que você vai fazer, ou quanto às incertezas que você tem quanto a questões desta vida, mas não dizer que a sua vida não tem propósito, porque nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai, nós damos graças ao seu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Ó Espírito Santo, nos ajude a entender e compreender que o Senhor, quando nos chamou para crer, e uma fé com propósito, que é de sermos pescadores. Senhor, nos ajude a voar com essas duas asas, e assim fazendo, a compreender, a enxergar de uma forma mais ampla a razão pela qual nós um dia levantamos a nossa mão, viemos perante um altar, recebemos uma oração para fazermos diferença, para quando nós partimos desta vida, alguém poder dizer de nós como foi dito de Davi. Davi marcou a sua geração. Davi viveu o propósito de Deus para a sua geração. E que assim seja nas nossas vidas, que assim seja na sua vida, para a glória do Senhor nosso Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos continuar orando pelo nosso país. A oração do justo pode muito em sua eficácia, como nos diz Tiago. É a sua oração unida à oração de milhões de brasileiros, orando pelo nosso país, para que o Senhor remova essa praga de sobre o nosso povo, para que a nossa economia não venha a quebrar e as consequências danosas do que a realidade que ora vivemos. Oremos pelo Brasil. Vamos orar para que o Senhor estenda a sua mão de graça e todas as armas forjadas contra o nosso povo não prevaleçam. Não prevaleçam. Elas sejam todas elas depostas de qualquer autoridade, mas que prevaleça a mão do Senhor, a vontade do Senhor e a bênção sobre o nosso povo. Que Deus nos abençoe. Domingo, isso aqui, né? Nós aqui no templo, você aí em casa, mas nós todos reunidos como igreja, louvando e bendizendo ao Senhor. E eu creio que Deus tem uma palavra de esperança ao seu coração. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.